Gostaria de saudar os irmãos neste dia com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar meditando no Salmo de número 77. Mas este salmo e esta meditação foi aquela que eu compartilhei ontem com a minha igreja, numa reunião através do Zoom, do aplicativo Zoom. Por isso, essa gravação eu vou estar compartilhando com você neste dia. Foi uma palavra muito abençoada, baseada nestes salmos que nós vamos estar lendo neste momento. Diz assim o texto da palavra de Deus, Salmo de Asaf. Clamei ao Senhor com a minha voz, a Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os seus ouvidos. No dia da angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma parte para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu pelo mar, foi o teu caminho, as tuas veredas, pois grandes águas e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, terminando aqui, como a um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. A mensagem nós intitulamos neste dia, o segredo do ontem. Para os desafios do nosso dia de hoje, os segredos do ontem foi aquilo que Asaf reconheceu diante do Senhor. Meus queridos irmãos, como nós podemos ver, este salmo de Asaf começa, como muitos dos salmos, com uma perturbação, com uma questão, com um problema, com uma situação que perturbava a alma do salmista, que trazia talvez dúvidas, talvez uma necessidade diante de Deus. Nós vimos e vemos isso em vários dos salmos que o rei Davi escreveu, e não diferente de outros salmos, você vê comigo este salmo de Asaf, quando ele começa o salmo dizendo, olha, eu clamei ao Senhor com a minha voz, levantei a minha voz ao Senhor no dia da minha angústia. E, como disse, muitos salmos são baseados no dia da nossa angústia. E até é interessante a gente pensar nisso, porque salmos são hinos. E para nós, pelo menos para mim, faz sentido muitas vezes a gente pensar que os hinos sempre têm que estar falando de louvor a Deus, enfim, engrandecimento do nome de Deus. E não é diferente nos salmos, os salmos estarão trazendo um louvor a Deus, mas o interessante é nós notarmos que em muitos deles, na parte da história, na composição destes salmos, destes escritos, está a realidade da alma do homem, está a realidade da necessidade do homem. E neste caso aqui, até do homem de sexo masculino mesmo. O rei Davi aqui, este cantor, este salmista Asaf, então ele escreve do seu dia da angústia. E o fato é que nós todos temos tempos de angústia. Eu chamei este tempo para essa meditação que nós estamos falando de o desafio do hoje. O tempo que nós vivemos, o dia do hoje, o nosso hoje, pode estar sendo dia de um desafio muito grande. Dia de angústia. Acabamos de ouvir alguns pedidos de orações aqui, alguns nós temos acompanhado mais de perto, outros de longe, casos de pessoas que
estão vivendo dias de angústia, dias difíceis no seu hoje. E a verdade é que pode ser que algum de nós não trouxe ao público, a pedido de oração, algo que você esteja passando, mas que o seu dia de hoje possa estar vivendo da mesma maneira alguma angústia, algum desafio que lhe faz clamar ao Senhor com virtude, buscar ao Senhor. Nós vemos aí no 2º versículo a palavra dele dizendo que no dia da angústia a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é através da oração. Nós falamos com Deus, nós oramos a Deus. Mas o interessante deste 2º versículo, e a palavra que me cativou aí, foi o finzinho dele, que ele diz assim: a minha alma recusava ser consolada. Essa é a primeira lição deste salmo para mim neste dia. É a lição minha humana, é a lição que eu, quando leio um salmo como este, eu olho para a minha vida, eu olho para o meu passado, eu olho para o dia da angústia e eu me pergunto, será que houve algum momento que a minha alma se recusou a ser consolada? E a verdade é que eu encontro este tempo. Muitas vezes eu dou desculpa a mim mesmo, a minha alma, eu digo é porque eu preciso processar o problema, um tempo de processo, ou seja, digerir as minhas angústias ou o meu desafio que eu estou vivendo. E eu digo, olha, ainda que eu esteja orando ao Senhor, falando com Deus, mas parece que a minha alma, eu ser humano, eu, Manuela, estou precisando processar algo, eu preciso, digerir este problema. E eu não estou dizendo que eu estou certa, eu não estou dizendo que Asaf está certo, eu estou dizendo que há momentos, pelo menos ele viveu, e eu, ao rebuscar o meu coração, eu vivi situações como essa, que a minha alma se recusava a ser consolada. Você sabe que a resposta está em Deus, você está orando ao Senhor, mas o seu interior parece que não aceita passar daquilo ali adiante, virar a página ou encontrar uma solução, porque você, eu digo com as minhas palavras, Asaf usou as dele, ele disse que recusava ser consolado. A minha palavra para mim é dizer isso, eu preciso ainda processar. Às vezes alguém me pediu perdão, uma situação foi reconciliada, às vezes, até mesmo na família, dentro da nossa casa, uma situação foi resolvida ou se pediu desculpa, mas eu digo, olha, tá bem, está desculpado, mas eu preciso processar tudo isso, ou seja, não é do dia para a noite que eu vou virar tá tudo bem comigo. E eu volto a dizer, não é que isso esteja certo, mas é isso que eu encontro na palavra de Deus, que a nossa natureza humana tem esta cartada, que em verdade não é para saída, não é para bem. Nós pensamos que precisamos processar, nós pensamos que nós precisamos digerir o problema. Mas a verdade é o que nós vamos encontrar neste texto bíblico, porque pela graça de Deus Asaf encontrou, pela graça de Deus o Espírito Santo nos tem guiado à saída de situações como essa, mas evidencia aqui uma faceta da alma humana. É que muitas vezes mesmo estando diante do Deus que pode solucionar problemas, a nossa alma, escute por favor, a minha alma se recusa a ser o quê? A ser consolada. E esta é uma palavra que nós aprendemos aqui. Veja no 3º versículo, no versículo seguinte, ele diz o seguinte: lembrava-me de Deus e me perturbei. É o versículo 3, é a segunda lição. Lembrar-se de Deus, eu pensei em Deus. Neste processo, na minha angústia, no lidar da minha realidade deste dia, destes semanas, meses que eu estou lidando com essa situação, com este problema. O salmista aqui, Asaf, ele diz, eu me lembrava de Deus, eu pensei em Deus, mas isso me fez o que? Me perturbar. Parece lógico, irmãos, mas ao mesmo tempo, é por isso que eu tenho aprendido muito com os salmos. Por quê? Porque quando eu escuto que um outro ser humano viveu isso, eu me pergunto a mim mesma. Eu digo, será que houve esta realidade vivida em mim que, mesmo eu buscando ao Senhor, mesmo eu orando ao Senhor, formalmente, querendo, porque no fundo a gente quer que seja resolvido. Mas a verdade é que a nossa alma se recusava a ser consolada, você precisava digerir, você precisava processar. E eu vejo isso em muitos irmãos. Às vezes a gente conversando, claramente a pessoa coloca, não, eu preciso,
passar por isso, enfim, processar. Eu não sei se tem uma palavra melhor para isso na minha vida, mas agora ele diz, lembrei-me de Deus, ou seja, eu pensei em Deus, mas quando eu pensava, quando eu me lembrava, eu me perturbei. Como pode isso ser? Como pode a gente pensar em Deus, lembrar de Deus e se perturbar? E para mim, quando eu rebuscava a mim mesmo, eu vivo semelhante coisa como essa quando eu sou confrontada com a realidade. Quando nós pensamos em Deus, nós estamos falando de uma dimensão de fé. Mas a realidade é aquela que está na nossa cara, é aquela que está diante de nós e, portanto, este conflito nos traz perturbação. Quando nós temos um problema real na família, um problema de relacionamento, quando nós temos um problema talvez financeiro, quando nós temos um problema, seja de saúde, seja qual for esta angústia, o desafio que o hoje nos tem trazido, então é uma realidade. E nós, quando tratamos de passar para a região, a dimensão da fé, que quando se pensa em Deus, se está tratando, querendo levar esta nossa realidade, este nosso eu para a dimensão da fé, a gente se perturba. Por quê? Por causa da realidade. Porque naquele momento você quer ser levado, mas a realidade te joga na cara. E o que você vai fazer? O que isso vai mudar? Né? Já mudou alguma coisa? E você começa a se debater com a realidade, pelo menos é como eu vivencio isso. E porque a realidade me bate de volta, me confronta, a minha razão, o meu ser racional me confronta de volta. Então, quando eu alço a Deus, quando eu quero orar, eu sou confrontada com a realidade e o que acontece como final é perturbação. E é isso que Asaf diz. Eu lembrei-me de Deus e me perturbei. E me perturbei. Veja o seguinte, no próprio versículo 3, é a terceira coisa. Ele diz, eu queixava-me e o meu espírito desfalecia. Esta é outra realidade nossa, humana. É que em angústia nós nos queixamos. E aqui eu não estou até vendo Asaf propagando a queixa dele entre amigos ou conhecidos, não. É mesmo diante de Deus. É mesmo em sua oração, no contexto deste salmo aqui, ele está falando com Deus, ele está tratando de uma intimidade dele com Deus. E ele diz, neste processo, eu queixei-me, eu me queixava, e o que acontecia, o que eu sentia acontecendo é o meu espírito desfalecendo, e é uma realidade. Quando nós alimentamos a queixa, quando nós, inclusive, diante de Deus, trazemos a queixa, e nós nos sentimos sem força, porque a queixa, o mal, o problema, nos faz desfalecer cada vez mais. E eu agradeço a Deus por esta palavra, porque a resposta para tudo isso está neste texto. Por que o nosso espírito desfalece quando nós nos queixamos? Porque nós encontramos-nos sem saída. A realidade, como nós acabamos de dizer, a angústia, nós oramos ao Senhor, a nossa alma se recusa a ser consolada. Nós pensamos em Deus e nos perturbamos por causa da realidade. E agora, quando nos queixamos diante de Deus, nós começamos a enxergar, ainda diante de Deus, Senhor, não tem saída. Os nossos sentimentos, enquanto nós estamos nos queixando, quando a gente fala do problema, eu estou dizendo inclusive para Deus, quando a gente fala do problema, o que acontece? Os nossos sentimentos se afloram. Quando você fala em relação àquela pessoa, mas Senhor, tu sabes que ele fez isso, ou que ela fez aquilo, Senhor, tu conhece essa realidade financeira, que não há saída, nós tentamos isso ou aquilo, enfim, seja qual for a angústia, o problema do dia de hoje, até situações espirituais, mas que nós nos queixamos, os sentimentos se afloram, a falta de esperança toma o ambiente, e o que acontece conosco é o espírito que se desfalece, o espírito não de Deus, o espírito humano, e uma frieza, inclusive, espiritual. A oração daquele que se queixa, inclusive, diante de Deus, nos faz desfalecer, nos torna mais frios. É como aquele que coloca diante de Deus, mas não consegue alcançar. Você já viu algumas orações nossas? A gente parece que não passa do teto. Algo está seco, algo está frio. E é isso que Asaf estava vivendo. Agora, irmãos, a verdade é o seguinte, todos nós passamos, e pode ser, como eu disse no princípio, que este seja o nosso dia de hoje. O nosso dia de hoje. Na minha vida, passei
vários dias de angústias, hoje vivo uma certa angústia. Ontem, quando eu falo não ontem no sentido do dia de ontem, mas anos atrás, outro tipo de angústia. Ou seja, cada dia nosso, o nosso hoje, traz consigo seus desafios. E alguns tempos da nossa vida trazem angústias, trazem situações mais apertadas do que outras, que nós vamos viver exatamente o que Asaf viveu e podemos ter reações a nível pessoal, a nível da nossa alma, semelhante àquilo que ele teve. Amém? Então, o peso da inatividade de Deus, ele fala disso no versículo 7, 8 e 9. Olha lá comigo. Olha lá, ele faz três versículos, ele pesa a inatividade de Deus. Olha lá. 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Esse é o 7. Olha o 8. Cessou para sempre a sua benignidade. Salmo 77, versículo 8. Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Versículo 9. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Veja que em 3 versículos Asaf coloca um atrás do outro. Cessou para sempre, esqueceu-se Deus da misericórdia. Qual foi o segundo aí? Que nós rejeitará o Senhor para sempre. Então, a briga de Asaf era, Senhor, até quando? Por que não sai esta situação? Principalmente quando Deus permite que esta angústia, que este desafio se alargue na nossa vida. Então, a nossa alma não pode viver situações semelhantes àquela que Asaf viveu. No entanto, pela graça de Deus, como em outros tantos salmos, nós vemos Davi lidando consigo mesmo diante de Deus. Aleluia! E o Senhor, que é bom e misericordioso, sempre lhes dá a saída. E para nós também, tantos anos depois, num outro concerto, eles viviam no tempo dos reis, no tempo da lei, nós hoje também, do Espírito de Deus, recebemos a saída, porque é o mesmo Espírito que traz esta vitória para nós. E veja aí, no versículo 10 vem a primeira chave, eu encontrei neste texto, neste estudo do Salmo 77, 3 vitórias, 3 saídas deste problema do dia de hoje. 3 segredos para sair dos desafios de hoje. O primeiro deles está no versículo 10. Diz o seguinte, Asaf: e eu disse, isto é enfermidade minha. A primeira saída para nós, crentes, tementes a Deus, é entender, é nos reconhecer quando estamos nos enfermando com o problema. Se alguém chega a dizer como Asaf, a minha alma não aceita, se recusa a ser consolada, você está com problema. Porque o Deus de toda consolação, aleluia, a palavra consoladora de Deus, ela deve atuar para consolar. Se a minha e a sua alma está num processo que se recusa de ser consolada, o primeiro passo da vitória é reconhecer que você está se enfermando, que eu estou me enfermando. E quem de nós não pode chegar à mesma conclusão em tempos da nossa vida, seja experiências que nós vivemos no passado, seja que estamos vivendo hoje, que a nossa realidade é de enfermidade. Espiritualmente não estamos sãos, não estamos gozando de saúde, de vigor. Uma das coisas que a saúde nos traz é vigor e energia, né? É vontade de fazer as coisas, no caso do corpo, que o corpo está bem, é caminhar, é sair, é ter energia por muitas horas no dia. Mas falando da vida espiritual, é uma mesma coisa. Energia, graça, alegria para orar, para estar na igreja, para chegar cedo, para ter a alegria de saudar os irmãos, para querer fazer algo para Jesus, para obrar alguma coisa, para aprender da palavra de Deus mais e mais, estar na escola dominical, sorrir para os irmãos, abraçar os irmãos, procurando uma oportunidade de trabalhar, perguntando a Deus quando o Senhor vai me usar em alguma coisa. Isto é vida espiritual. Mas alguém que se encontra como Asaf, num momento de desafio, como ele estava vivendo,
O que ele se encontrou foi isso: eu estou enfermo, eu estou me enfermando, eu não tenho vigor. Pelo contrário, as suas últimas palavras de oração que a gente acabou de ler é essa: Senhor, o Senhor vai rejeitar para sempre. Cessou a tua benignidade? O Senhor se esqueceu da tua misericórdia? Alguém que pergunta isso a Deus está se enfermando, na verdade. Está enfermo. E nós podemos estar fazendo outras perguntas a Deus, e a verdade é que nós perguntamos. Uma pergunta comum: até quando, Senhor? Né? Mas é uma cobrança que é sem fé. Aquilo que nós falamos aqui é entre a realidade e a nossa fé. Nós queremos ter fé, mas a realidade nos prende, por isso causa perturbação. Então, em outras palavras, a situação que ele estava era presa. Aleluia. Difícil. E às vezes a gente quer pensar que isso só acontece com outros e nós somos de ferro, mas a verdade é que não. A verdade é que todos nós, um dia ou outro diferentes da nossa vida, vivemos tal qual situação. Mas a primeira chave da saída que eu encontro neste texto da palavra de Deus é o reconhecer, como em tudo que Deus faz. Desde o processo da salvação, ninguém se salva se não se reconhecer pecador, mas dentro da nossa vida com Cristo, ninguém consegue sair se não reconhecer que se enfermou, que está com um problema, e chegar diante de Deus com essa colocação. E aí está o versículo 10, para confirmar com esta palavra: e eu disse, isto é enfermidade minha. Mas aí vem a segunda, aleluia, a segunda chave. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. A primeira coisa que ele lembrou: como nos anos passados Deus agiu para com o seu povo, para com ele. A destra é a mão direita de Deus, é a mão da atuação, é a mão que ele estende para fazer milagre, é a mão que ele estende para obrar em favor do seu povo. E agora, neste momento que ele se encontrou diante de Deus, ele disse: Deus, eu estou enfermo. Quando ele confessou isso, se encontrou nessa situação, aí ele se lembrou dos anos, aleluia, que a destra do Senhor esteve sobre a sua vida, sobre a vida de Israel, seu povo. O que mais que ele se lembrou? Está aí no versículo 11. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. A segunda coisa que ele se lembrou foi das obras do Senhor. Tudo que Deus fez, é olhar para trás, a gente canta aquele hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Quando nós olhamos para trás e contamos as obras que o Senhor fez, algo extraordinário começa a acontecer em nós. É a segunda chave que nós aprendemos neste texto para a saída desta realidade, desse enclaustrar da nossa alma, que é natural. O crente Asaf, o servo de Deus Asaf, o ministro Asaf viveu isso, e nós também, algumas vezes em nossa caminhada, podemos padecer. Então lembrou dos anos da destra da mão atuadora do Altíssimo, lembrou das obras do Senhor, e ele disse: certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ou seja, eu olho para trás na minha vida, eu olho para trás na história do meu povo, do povo de Israel, e eu vejo, Senhor, maravilhas que tu fizestes, aleluia. Maravilhas que tu fizestes. Asaf já vivia no tempo dos reis. Quando ele olha para trás e vê a história desde Abraão, desde Moisés, é o último versículo deste salmo, inclusive, ele diz: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então, o cuidado de Deus no tempo da antiguidade, que cuidou deste povo como fora o seu rebanho pelas mãos daqueles líderes, é o mesmo. Ele olhou para trás e viu as maravilhas do Senhor, o abrir do Mar Vermelho, a água que saiu da rocha, e todas, ele pôde contar as maravilhas do Senhor. E uma das coisas que eu encontro esta segunda aprendizado neste texto bíblico, eu chamo ele de o segredo do ontem. Nós temos os desafios ou o desafio do hoje, mas há um segredo que é o segredo do ontem. Ontem, o tempo passado, Deus atuou. Davi usou esta arma quando ele viu o gigante Golias,
falando e burlando do exército do Deus vivo, do exército de Israel. Claro que só ele via como o exército do Deus vivo, os demais era a nação de Israel que estava apavorada, porque eles pediam um homem para brigar com um gigante e eles estavam desesperados. Mas quando Davi foi ao rei e disse, eu vou lutar contra ele, e o rei disse, você não tem como. Ele veio com a realidade para cima de Davi, você é muito menino, você é muito pequeno, você não é treinado. E a resposta de Davi foi o segredo do ontem. Ele disse, ontem, aleluia, na minha vida, um urso veio contra as ovelhas do meu pai e o Senhor me deu vitória. O ontem na minha vida tem uma história de um leão que veio contra as ovelhas do meu pai e Deus me deu vitória. O mesmo Deus, aleluia, vai me dar a cabeça do gigante Golias. Glória seja dada ao nome de Jesus. Este é o segredo do ontem. Quando Asaf foi levado pelo Espírito de Deus a se lembrar dos anos da destra do Senhor, a se lembrar das obras que o Senhor já fez, a se lembrar das maravilhas que o Senhor obrou, então ele encontra no passado, aleluia, a verdade do Deus que ele serve. Uma das coisas interessantes de olhar para o passado é que ele passa rápido depois que a gente passou. Essa sabedoria, a primeira vez que eu entrei em contato com ela foi na maternidade, o fato de ser mãe, depois que eu tive meus filhos. Muitas mães já experimentadas diziam isso para mim. Dizia, Manuela, aproveita cada dia, porque passa rápido demais. E onde eu ia e conhecia novas mães brasileiras, americanas, hispanas, não importa de onde, a mensagem era sempre a mesma. E alguns já com seus filhos adolescentes, hoje terminando o seu high school, e falava, Manuela, ou a um público quando eu estava, dizer, senhoras, aproveitem ao máximo, porque passa rápido demais. Num abrir e fechar de olhos, eles já estão grandes, já estão saindo de casa e já se acabou aquele tempo. É muito interessante esta perspectiva, porque eu ouvi isto quando eu tinha pequenininhos. E o dia a dia da mãe de criança pequena é outra realidade, é o que Asaf vivia aqui, é os desafios do hoje. Ô, irmão, tem dia que passa devagar demais, é longo. Dias de enfermidades, dias que febre, de tosse, dias de dificuldades do aprendizado de uma criança, dias, tantas coisas que podem passar na vida de uma mãe, de um pai, que os dias muitas vezes são longos e parece que que eles vão crescer daquela etapa. Mas quando a gente passa os anos depois e olha para trás, você vê que aquilo passou tão rápido. Vamos trazer um paralelo bíblico. Quando Asaf estava neste tempo, biblicamente falando aqui, ele se lembrava da história de Israel, que Deus disse assim, ele tirou Israel do Egito com mão forte para trazê-lo a Canaã. Trouxe ou não trouxe? Entrou ou não entrou na Canaã? Houve ou não houve o relato da queda do muro de Jericó? Aleluia! Mas aquilo que para Asaf, ou eu ou você, lembrando-nos do tempo passado, parece que foi de um dia para o outro. Tirou o Egito, passaram ali no deserto, viveram algumas maravilhas, alguns problemas, algumas dificuldades, mas chegaram. Mas para eles que viveram, foram 40 anos, caminhados cada dia com a realidade de um deserto. Passava devagar, mas quem olha depois para o passado, aleluia, é como se fosse um resumo, e o fim da história é o que fica em você, aleluia. Vocês têm um sentimento, vamos voltar à maternidade, que foi difícil acordar nas madrugadas, que era realmente difícil para você quando eles estavam enfermos, que dava trabalho, mas quando você olha para trás lá, você vê como um resumo, e o que fica na história é a virtude, é o final, é a vitória que Deus deu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso, esta é a segunda chave da vitória. Primeiro é encontrar-se, Senhor, a verdade é que com tudo isso, a minha realidade humana, esse negócio da psicologia, de eu querer processar,
né, digerir estas coisas, tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou vivendo, eu estou me enfermando, Senhor. Essa é a primeira chave, mas a segunda, Deus deu de presente a Asaf, tem dado a nós. Lembra do que Deus obrou no passado, lembra do que Deus fez por ti no passado, lembra das maravilhas que estão escritas neste livro, aleluia. Ele é o mesmo Deus, e isso agora vai fazer-nos romper com aquilo que a gente estava tendo dificuldade, da nossa realidade vindo. A fé vai ganhar, porque diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a terceira chave é o que ele diz, meditarei, é o versículo 12, onde nós terminaremos aqui. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Esta é a terceira chave. Eu entrei enfermo. Eu fui levado pelo Espírito a olhar para o dia passado. E que segredo maravilhoso. Eu vejo que tudo passou. E aí eu aprendo. Eu sou inteligente, eu sou humana. Deus me deu essa inteligência. E agora o Espírito entrou em ação para o processo da fé. O que acontece comigo? Eu sei que vai acontecer. Eu sei que o dia vai chegar, o choro pode durar toda uma noite. Mas é o que diz a palavra? Mas a alegria, aleluia, vem pela manhã. Então eu sou lembrada que a alegria vai chegar. Que os 40 anos no deserto, para mim, quando eu estava passando, foi muito. Mas o dia de Canaã chega, aleluia, a provisão de Deus chega, a resposta de Deus chega, o milagre de Deus chega. Porque eu olho para trás. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou viver esta graça que Deus me deu. Agora eu vou viver esta dimensão de fé. Eu vou deixar o processar da alma. Viu que a cura chegou? Viu que o milagre aconteceu dentro de nós? Talvez ainda não chegou na sua mão, na minha mão, a saída final com os meus olhos. Mas quando eu olhei para trás e agora eu digo, ao invés de eu ficar maculando, mexendo, vivendo dentro da minha alma tudo isso, não. O segredo terceiro é esse, eu vou meditar em todas as tuas obras e vou falar dos teus feitos, aleluia. Que o nosso coração se encha da palavra de Deus, da grandeza de Deus, das obras daquilo que Deus fez, aleluia, dos milagres que já foram feitos na passada. E vamos falar das maravilhas de Deus, vamos colocar para Deus mesmo. Lembra que o contexto deste salmo é um contexto íntimo para com Deus, aleluia. Quando ele entrou, ele estava se queixando. Quando ele entrou, a alma dele não queria ser consolada, não é? Perturbado mesmo em pensar em Deus. Que horrível! Mas pode acontecer com qualquer um de nós. Mas agora que Deus, pelo seu Espírito, lhe deu a saída, ele diz, não, eu vou agarrar com isso e eu vou pensar, como diz o autor aos Filipenses, né, Paulo, dizendo tudo que é bom, tudo que é agradável, que é louvável, nisso pensar, e aleluia. E aqui neste texto diz aquilo que Deus fez, as obras do Senhor, o que Deus tem feito, e nisso pensai, nisso meditai, e nisso falai até com Deus. A nossa oração seja, Senhor, Tu és o mesmo Deus de ontem, como ele termina aqui, o Senhor guiou o seu povo, aleluia, como um rebanho teu, querido, aleluia, pela mão de Moisés e Arão. Tu és o mesmo Deus que continuarás guiando, cuidando a minha vida como ovelha. Aleluia, o teu povo Israel era o teu rebanho. E nós, individualmente, ainda somos e seremos sempre uma ovelha querida. Aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado pastor. Que Deus abençoe a cada um neste dia, nesta noite, para a glória do nome de Jesus, e que possamos dar lugar à palavra de Deus e sair do momento, do dia do hoje, de angústia, dos desafios, para uma realidade de vitória pelos segredos que estão no ontem. Amém.